Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a escritora Marli Ferreira. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Antes da gente entrar no projeto da Caixa das Sete Mulheres, que a senhora é uma das participantes, Sim. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. A senhora é nascida em Jacareí mesmo, né? Eu sou de Jacareí, nasci aqui, amo essa cidade. Tem até poesias para ela aí. E nasci aqui. A senhora morou em que bairro? Fala um pouquinho como é que foi a sua infância aqui em Jacareí. Bem, eu morei na Rua Pompílio Mercadante, naquelas casas que tem depois do Hotel Ibis, no alto. Morei ali. E cresci ali, né? Tinha o pessoalzinho da rua, os amigos. Estudei no João Feliciano. Depois eu fui fazer o CN Silva Prado, que foi um excelente colégio. Aliás, eu devo um pouco da minha escrita a um professor que eu tive lá, professor Camargo. E ele me deixou assim com a autoestima muito boa sobre as minhas redações, sabe? Comecei a escrever redações e ele sempre pegava a mim e lia para a sala. E ele lia de uma maneira tão bonita que ficava assim 1000 vezes melhor do que o que eu tinha escrito. E eu comecei a gostar de escrever, ainda assim no ginásio. Aí quando eu fui para o colegial eu já estava escrevendo alguma coisa. Comecei com 13 anos. E como é que era essa cidade da sua infância? Que tipo de Jacareí que a senhora viveu, assim, com 10 anos, 15 anos de idade? Que Era maravilhosa. Era maravilhosa, a gente andava a pé. Eu vinha de lá até o clube a pé, sozinha. A gente não tinha problema dessa violência, sabe? Eu sinto muita falta disso. Era uma cidade tranquila, não tinha assim tantos carros, né? Lógico. E eu sempre amei muito Jacareí, né? Não gosto que fale mal dela pra mim, não, que eu fico muito brava. Inclusive tem um texto que a senhora fala isso aqui, né? Porque eu não vou nem falar porque eu escrevi. Melhor ficar quieta. Os seus pais são do Jacareí também? Meus pais são. O meu pai, ele veio de São Paulo, né? Ele era polícia civil e minha mãe também veio. Eles vieram morar aqui logo que casaram. Mas meu pai, ele trabalhou em Guaratinguetá, ele trabalhou em algumas cidades, né, antes de vir para cá. Ele fez academia civil, né? E então eles são daqui. E o seu pai, que tipo de educação que ele deram para os filhos? É uma família grande? A senhora tem irmãos? Eu tenho 4 irmãos, um já faleceu e tenho mais 2. Uma irmã em São José, eu sou a caçula, ela é a mais velha. Né? E meu pai deu uma educação assim, de muito caráter, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu não posso ficar devendo um dia para ninguém, se for R$1 eu já não consigo dormir. Então isso foi muito forte e ele era assim um homem inteligente, tanto que ele achava que toda mulher devia fazer piano para fazer parte da educação. Eu sou assim muito agradecida pela educação que eu tive, na questão de valorizar mesmo o ser humano, sabe? E valorizar esse amor de pai e mãe, né? Eu acho que pelo meu livro deu para você perceber. E aprendi muito. Ele era um homem assim frio, sabe? Na questão de toques, de abraço, mas o carinho dele era de outra maneira. Por exemplo, se eu ganhava uma medalha, que eu ganhava medalha, né? Ele era o primeiro a estar lá para ver. Ele era mais do que minha mãe. Minha mãe já se preocupava mais com as coisas da casa. Então, tudo que tinha na escola, né? Eu sempre já fui das artes. Fazia teatro, fazia dança. Tinha um piano lá no Silva Prado. Eu tocava sempre no piano. E aí eu fui fazer para ser professora, que era escola normal na época, né? Trabalhei muito com piano. Já comecei na musicalização, foi ali que eu me apaixonei. E já fiz bandinha, trouxe aqui para a Câmara, era a época do Antoninho Nunes, que ele pediu para ver a tal bandinha, nós trouxemos. Então sempre fui das artes. Meu sonho era ser professora. E o sonho do meu pai é que eu fosse professora. E então eu nasci para isso. A minha brincadeira era luzinha, punha boneca, punha cachorro, essas coisas mesmo que ninguém acredita quando eu conto. E a sua mãe é dona de casa? Dona de casa, mas minha mãe era uma pessoa assim, dona de casa, mas culta, sabe? Ela gostava de ler, ela tocava bandolim, tocava violão. A família da minha mãe tinha, né? Já faleceram, flautista. Minha tia tocava acordeon. O meu avô tocava um pouquinho de violino. Então, eu já acho que cresci e
eu fazendo conservatório, sempre toquei com a minha mãe. Todos os domingos à tarde, depois do almoço, até mesmo depois que me casei, que tive filhos, a gente tocava, sabe? A única coisa que me dói muito na vida foi que quando a mamãe faleceu, eu peguei o bandolim dela e dei. Aí foi triste. Eu não queria mais olhar nele, porque era muito forte, sabe? A relação, né? Relação de... como a senhora falou, que está relacionada com as artes desde o começo, né? Então, e a música principalmente, né? Demais, né? Era uma coisa assim tão grande. Eu comecei piano, eu estava com 5 anos de idade. Nossa. Eu não era alfabetizada. Eu comecei porque a minha irmã fez piano, ela fez o conservatório, ela odiava. A casa tinha escada, eu me lembro até hoje do meu pai pondo a pasta em cima da escada, empurrando com o pé, porque ela sentava lá embaixo e não queria ir embora. Entendeu? Fez assim. Quando ela se formou, ela chegou em casa e falou, nunca mais eu toco. Aí o piano ficou lá, e eu, como era bem mais nova que ela, mexia, né? Então eu tirava pedacinho de Bach, eu já tinha ouvido bom, um pedacinho de Mozart, tudo com o dedinho da mão direita. Aí meu pai falou, acho que eu vou investir nessa, né? E aí eu comecei quando eu fiz 7 anos, eu fui alfabetizada. A minha professora naquela época, hoje tem tudo, né? É moderno. Ela fazia gatinho, a nota dó, ela fazia um docinho, o ré, um reloginho, era assim que eu aprendia. E já estava tocando assim, legalzinho. Agora eu tenho uma passagem que é muito engraçada, que eu fui na Rádio Mensagem uma vez e contei, e o Donizete Eugênio quase morreu de tanto dar risada. Quando eu tinha uns 5 para 6 anos, foi época de eleição de presidente, né? E o Jânio Quadros veio para Jacareí para fazer um comício, lá perto do João Feliciano. E o povo foi todo para lá, né? E meu pai era chefe de segurança, da segurança dele aqui em Jacareí. Meu pai que organizou tudo, aquelas coisas. Aí ele estava comigo no colo. Eu pedi colo para ele, porque eu fui junto, né? Ele falou, você vai conhecer agora o candidato a presidente. Eu fui junto. Aí ele me pegou no colo, o Jânio passou, essa história é conhecida nos meus amigos. Aí o Jânio passou e falou assim, ai, que menininha mais linda, de olhos verdes e cabelinho encaracolado. Olha, você vai ter que ter uma espingarda de 2 canos para matar os pretendentes. Tive o mínimo, viu? Tive o mínimo, ele não acertou. Aí, meu pai virou para ele todo orgulhoso e falou assim, sabia que ela já toca piano? Como assim? Tão pequenina, né? Ele tinha um jeito de falar. Eu lembro só do bigode dele, um pouco da voz. Aí ele falou assim, ela toca. Ele falou assim, eu gostaria de ver. Meu pai falou assim, por isso não, nossa casa é ali, ó. E apontou minha casa, sabe? Ele falou, então nós vamos até lá. E foi andando, chegou na porta, a segurança dele segurou, né? O povo que foi atrás junto, imagina a cena. E nós subimos a escada. Aí o piano era na sala, abri a porta, já vi o piano, e minha mãe lá no fundo. Não quis nem aparecer, né? Aí eu sentei. Só que daí eu toquei para ele a música da propaganda, que era assim, varre, varre, vassourinha. Você já ouviu falar dessa música? As pessoas usavam a vassourinha, que era símbolo de varrer a corrupção, né? Ele ficou encantado. Aí ele me tira 2 caixas, manda o cara ir buscar lá embaixo 2 caixas de vassourinha para mim. E eu fiquei tão feliz com a caixa de vassourinha e saí distribuindo para a rua. Só que no outro dia, os pais mandando as crianças tudo devolver, porque eles eram de outro partido da minha rua. E as crianças não queriam brincar comigo, eu chorei. Por que eu fui dar essa vassourinha? Nunca me esqueci. Os pais voltavam em outro. Nossa, acho que sim. Eu não sei se era o brigadeiro... Acho que não, acho que era o Getúlio, será? Não, Getúlio não. A eleição de 1960 era Jânio Quadros com o brigadeiro Lott. Mas ele não chegou a entrar como candidato, né, o brigadeiro Lott? Chegou e perdeu pro Jânio. Ah, foi isso mesmo, tem razão. O outro queria, né, por causa de ser militar. Foi isso mesmo. E essa relação com a música vem desde sempre, então, né? Sim. E vocês ouviam também música em casa? Muito. Tanto que hoje eu trabalho com idosos, né? Eu já trabalhei 32 anos com crianças.
musicalização. Eu fui a primeira professora aqui de escola particular a dar aula de música, que foi no Colégio Objetivo, quando veio para Jacareí. Eu já nem trabalhava e aí fui lá para ver a escola para meus filhos, acabei prestando o concurso e passei. Aprendi a tocar flauta em 20 dias para poder ir para São Paulo. Foi louco. E o que a gente estava falando? De ouvir música desde sempre em casa? Sim, e então o que eu ia falar? Então eu trabalho com idosos agora. Estou lá no Lar Amor e Caridade, né? Tenho alguns grupos e é uma maravilha, porque eu canto músicas para eles de Nelson Gonçalves, Orlando Silva, porque a memória remanescente ela fica, né? Então ninguém acredita que eu sei essas músicas, entendeu? E eles amam, né? Eu uso muito assim para puxar a memória deles, sabe? Eu dou um pedacinho da letra, eles têm que completar essas coisas. Quer dizer que essa intenção da senhora com as artes, que começa logo cedo com a música e o piano principalmente, segue um pouco na adolescência, quando a senhora começa a escrever. Também, eu comecei a escrever porque eu já falei isso também lá no teatro. Eu comecei a escrever porque minha mãe tinha um cadernos, que ela costumava colocar poesias. Fernando Pessoa, sabe, Carlos Drummond, essas coisas. E também alguma coisinha que ela fazia. Minha mãe não era de escrever assim, não. Mas ela apreciava muito poesia. E eu amava esse caderno dela. Eu amava. Comecei a entrar na adolescência e pegava aquele caderno e via. Eu falava, mas por que eu estou vendo dela? Eu vou fazer meu, com as minhas coisas, né? Aí eu comecei a escrever. E é engraçado que essa fase eu escrevia papelzinho de bar, papelzinho na escola, algum papelzinho que eu achasse bonitinho, eu ia grudando tudo no caderno, sabe? Eu escrevia a hora que vinha a inspiração. Isso mudou depois, mais na maturidade. Né? Hoje em dia eu escrevo muito antes de dormir, muito. Quando eu estou sozinha, assim, eu sempre durmo 1h da manhã, então eu estou escrevendo. E de manhã, quando eu acordo, assim, eu tenho um gatilho, sabe? É um gatilho que vem e me faz escrever. Sobre qualquer tipo de assunto ou depende da inspiração? Como é que funciona? Eu acho que eu não tenho, assim, preferências. O que vem? Por exemplo, vamos supor, cai uma florzinha ali. Eu faço um gatilho de forma que, de repente, sei lá, a bailarina caiu no palco. Você está entendendo? É bem assim, cai uma folha. Essa da folha ficou famosa, né? Porque uma vez eu estava sentada no clube e caiu uma folha. Lá tem muita árvore, linda, assim, em cima da mesa. A hora que eu fui pegar, ela voou. Deu um vento e ela foi quicando. Aí eu comecei a escrever assim, por que foste embora? Né? Sem olhar para trás e eu querendo te conhecer por dentro. Não sei. Quando foi no outro dia eu coloquei a poesia na internet, às vezes eu ponho alguma coisa no Face, as amigas todas ligando, o que aconteceu? Você está separando? É muito engraçado, né? As pessoas às vezes não entendem que a inspiração é uma coisa que vem além de você, né? Muita metáfora também, né? Muita analogia, né? Muita analogia e vem. Não adianta. Por isso que o livro chama Poesia se Cria. Acho que você leu a primeira, você entendeu, sim, né? Que a senhora até fala que não tem como perguntar o que é uma poesia, porque a poesia vai fluindo, né? Não tem. É que nem me pergunta a relação que eu tenho da poesia com a música, né? Eu acho que é uma coisa assim tão... Sabe? Porque você vê, olha, desde a Grécia, eles já recitavam poesia, né? Som de lira, som no... Então é uma coisa que está ali. O homem, quando ele começou a humanidade, no começo de tudo, ele estava ali batendo o ritmo, né? Para conseguir arrumar alguma coisa para comer na pedra. A pedra fazia barulho. Então os sons, ele vem, é que nem eu falo, a pessoa já nasce acometida de sons, porque o coração da mãe é a primeira forma de ritmo que a criança percebe, né? E depois ela reconhece o som do pai, aí vem o timbre que a gente fala, as diferenças de vozes, diferenças de barulhos. E tem a poesia, principalmente nessa questão da oralidade, né? Declamar uma poesia, né? Poesia, você dedica poesia para alguém, declama poesia, isso também é
funciona bem. E que eu acho muito assim, trazendo mais já para os tempos modernos, a gente vê, olha, os compositores que nós tivemos aqui no Brasil, né? Temos ainda, né? Que nem o Milton Nascimento, o Vinícius de Moraes. A gente não sabe se o que ele faz é música ou é poesia, porque você pode declamar e você pode colocar uma melodia. Então, acho que existe uma ligação muito grande entre a música e a poesia. São duas personalidades que são meio que gêmeas ali, né? Eu acho que até isso veio para mim por causa disso, por causa de mexer com música. Então, isso traz algum tipo de inspiração, né? Os dois acho que caminham juntos. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.